presentes aqui, encarnados e desencarnados. Eu sempre conto isso. Mais uma vez, num momento assim de palestra, no convite que a gente foi falar, veio para mim muito forte, né, o lembrete de dizer assim, olha, lembre-se dos desencarnados, porque inclusive eles são maioria. E nesse caso, encarnados e desencarnados que nos acompanham também através da rede, né? A gente tem a perspectiva hoje de trabalhar com a tecnologia a nosso favor, a favor da propagação do bem, da propagação de uma palavra, e às vezes de conforto, das lições também digamos, da convocação para que nós sejamos, como a irmã colocou muito bem aqui, levados a praticar o bem, né? Em fraternidade a praticar esse bem. E esse bem, fazendo pelos outros, a gente faz por nós. Na verdade, a gente está fazendo o bem sempre a nós. E é nesse sentido que a gente vai falar hoje aqui sobre a experiência, né, o relato, né, que consta lá no livro Céu e Inferno, a respeito de um espírito feliz, ou dito, considerado feliz, de acordo com a nossa classificação, né, a gente precisa, do nosso ponto de vista ainda limitado, de entendimento, de conhecimento de vivências, a gente necessita de categorizar as experiências que nós vivemos, né, que nós viveremos, para que a gente possa compreendê-las melhor. Afinal de contas, a gente vai perceber que essa felicidade que se prega, né, nessa categorização, ela é diretamente proporcional ao conhecimento. Os espíritos que são infelizes, na verdade, eles são ignorantes, ainda no sentido de não entenderem o propósito de estarem aqui, o propósito de serem como são, dessa meta de evolução que a gente coloca aqui. E confesso que o tema me deixou, de certa forma, apreensiva, porque quando a gente vem falar para uma casa espírita, né, para uma casa, na verdade, para um templo religioso, todo mundo sabe que o propósito da gente estar aqui é fazer o bem, ser bom para ser feliz. Então, só isso aí encerraria essa história, esse relato, né? Essa experiência que esse espírito coloca e que tantos outros colocaram, encerra os ensinamentos também do nosso Cristo, de Jesus, nosso governador planetário, né? Nosso modelo e guia, nossa referência. Encerra tudo. Seja bom, faça a sua parte, né? E fazer a nossa parte inclui não enxergar somente aquela parte circunscrita ao que eu posso fazer ali, ou que visivelmente está posto, mas procurar ampliar essa zona, esse espaço onde eu possa praticar o bem, onde eu possa ser o bem, ser realmente um representante de Deus aqui, né? Uma centelha divina, fazer isso brilhar para os outros nas comunidades, nos núcleos onde eu me coloco. Então, eu fiquei apreensiva no sentido de dizer, tá, e o que é que eu vou dizer mais, além da história do espírito, né? Que foi um espírito bom, que buscou esse conhecimento durante não só essa última experiência que ele menciona, né? Ele era inclusive um membro, um presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris, que é o berço da doutrina espírita e que de lá, né, de onde, inclusive outros ideais filosóficos, através do iluminismo, foram propagados para o mundo inteiro. Muito do que a gente conhece hoje de reflexões que vão além da física, da ciência positiva, né, daquela determinística. Isso é 1 mais 1 é igual a 2. Não, tem algo a mais além daquilo ali. Tem contextos, tem ressignificações, tem métodos, né? A gente pode aplicar o mesmo princípio, por exemplo, a mesma lei, em contextos diferentes, ela vai ter resultados diferentes. Então, o iluminismo francês nos ensinou a ver isso. E esse espírito Jobar, ele nasceu, viveu nesse contexto, por uma razão, com certeza, uma razão muito útil, embora humildemente ele coloque lá que ele teve uma vivência até inútil do ponto de vista aqui. Mas não inútil que no sentido de que não serviu para nada a vivência dele, mas que no entendimento dele, já agora de posse, né, quando ele desencarna, já de posse de um entendimento maior, vislumbrando perspectivas maiores, ele entende que ele poderia ser mais útil, como nós, sempre poderemos ser mais úteis do que fomos. E é por isso que a gente está aqui, a gente está num progresso, e é como eu digo, mais do que num progresso, num processo, né? Estamos evoluindo para isso. Esse espírito, como eu disse, ele era tão bem conceituado na sua sociedade, inclusive lá em Paris,
e ele desencarnou em 1861. Se eu não estou enganada, a data foi 1861. Então, no auge realmente no nascedouro da doutrina espírita, né, que dali realmente, não por ser necessariamente o espiritismo, mas que esse ideal, essa propagação e essa significação desse ideal cristão, mais do que espírita, foi propagado a partir dali para o mundo, como a gente conhece e consolidou hoje enquanto doutrina. Ele foi um grande estudioso, né? Inclusive, dentro do seu meio, foi uma pessoa de uma influência social à época e desencarnou, teve uma doença fulminante e desencarnou. Como ele trabalhava, né, na Sociedade Espírita de Paris, como ele trabalhava lá, ele colocava nas suas conversações, nos seus diálogos com seus irmãos lá, de núcleo espírita, que ele gostaria de ser o mais rápido possível evocado, chamado a dar o seu testemunho depois que ele desencarnasse, porque, como eu falei, né, na visão dele, ele dizia assim, é para que eu possa ser mais útil do meu ponto de vista, desse meu novo ponto de vista desencarnado, e para que eu possa testemunhar as experiências que eu vivi, né, que eu presenciei, quando aconteceu esse desencarne e contribuir para a propagação não da doutrina espírita, como eu digo, mas de uma mensagem, de uma missão de esperança, de felicidade, de uma afirmação de um compromisso cristão que a gente tem. Acima de tudo é isso, é a afirmação de um compromisso cristão, independente da doutrina ou da profissão de fé da fé que você professe. Mas é um compromisso que a gente assina, que a gente assume, desde quando a gente ganha, como eu digo sempre, numa mão consciência, autoconsciência. Eu não só tenho consciência, eu tenho consciência de mim, do meu propósito, e na outra livre-arbítrio. Ele tinha noção disso, ele tinha profunda noção disso, profundo conhecimento disso. E aí ele desencarna e havia feito esse pedido, havia deixado esse pedido, inclusive isso consta até numa das edições da Revista Espírita, enfim, e assinado até por Kardec, né, um testemunho sobre isso, ele coloca isso. E o núcleo dele, né, do local onde ele trabalhava, do centro onde ele trabalhava, da sociedade, combinou, né, marcou de fazer entre eles, né, marcou de fazer essa evocação. Ele morreu no dia 21 de abril, faleceu no dia 21 de abril. E combinaram de fazer esta evocação em novembro. Só que o que aconteceu é que ele se antecipou a essa evocação e ele deu comunicação nesse centro lá, né, através de um espírito com o qual ele tinha afinidade, um médium com o qual ele tinha afinidade, e ele deu essa comunicação espiritual, que é um verdadeiro testemunho, uma profissão realmente afirmando o que ele viu, o que ele experienciou. E aí a gente traz um pouco dessa reflexão hoje. Nessa parte desse livro, né, desse Pentateuco, desse conjunto de 5 livros espíritas, ela trata, como eu falei, dessa categorização dos espíritos. Porque ela compara, né, ela consolida, quando foi feito isso por Kardec e sua equipe, eles consolidaram isso de forma que colocassem numa parte desse livro, organizaram os depoimentos de espíritos considerados felizes porque cumpriram sua missão naquele momento aqui. Então, que eles tiveram experiências exitosas quando desencarnaram, né? Então, eles categorizaram nessa parte esses espíritos. E essa comunicação está nessa parte. Como também os espíritos em sofrimento, né? Outros espíritos, enfim, medianos, digamos assim. Então, foram categorizados de acordo com as experiências que eles relataram. Eles próprios relataram. Espíritos em sofrimento e assim vai. Essa parte, como eu disse, ele fala de espíritos felizes e a comunicação dele começa dizendo, né, que ele se antecipa àquilo e que agradece a oportunidade, inclusive, de poder contribuir. E aí, algumas questões de ordem prática foram colocadas, por exemplo, o pessoal que estava lá, né, os médiuns e as pessoas que participaram da sessão onde ele deu comunicação, começam perguntando, olha, onde é que você, se a gente pudesse lhe ver, onde é que você estaria exatamente agora? E aí ele fala, estou ao lado do médium que está dando essa comunicação, a pessoa que tem a mediunidade. E eles perguntam assim também, se a gente pudesse lhe ver, que aparência você teria? Com que aparência você estaria aparecendo para a gente, né? E ele diz que estaria com a aparência da última encarnação dele.
Quando a gente estuda mais profundamente a doutrina, a gente vai ver que isso é uma espécie de prerrogativa do espírito de acordo com o merecimento dele também. Ele pode se plasmar e aparecer para os médiuns, que têm a vidência, né, a clarividência. Eles podem aparecer de formas diferentes, respeitando, digamos assim, a utilidade, um propósito do que eles vão aparecer. Por exemplo, a gente sabe que esse espírito, por exemplo, ele encarnou diversas e diversas vezes. Né? Tem essa última, que ele passou por essa experiência, e eles até perguntam, na encarnação anterior, você se lembrou como é que foi? Aí ele diz, não, na encarnação anterior a essa, na penúltima encarnação que ele teve, ele foi um operário, um mecânico, uma espécie de mecânico, e que ele queria muito fazer valer o ofício dele, mas ele tinha certas frustrações, pelo que eu entendo do relato, ele passou por algumas situações, talvez até sociais, financeiras, que não possibilitaram que ele desenvolvesse em plenitude, por exemplo, o intelecto dele. Mas aquela sementinha ele coloca lá, estava lá dentro da consciência, aquela possibilidade do espírito aprender, ou seja, sair da ignorância e evoluir para um outro patamar, já estava lá, latente, guardadinha. Adormece essa questão, às vezes, por uma necessidade, por um propósito naquela necessidade da encarnação dele ali. Então é por isso que, às vezes, a gente todo mundo tem as suas potencialidades e guarda e acumula, né, vai guardando. Aliás, é a única coisa que a gente guarda, que a gente leva, né, o que a gente é, nossas individualidades, experiências e os tesouros, como diz na Bíblia, né, que a gente conquista. A única coisa que a gente leva é isso, né? Todas essas potencialidades a gente leva com a gente e continuam sendo, de fato, nossa herança, nosso legado. É o que a gente leva, o que a gente carrega, nosso tesouro. O que acontece é que, de acordo com as experiências que a gente vai tendo, que a gente precisa ter, reencarnando, a gente vai precisar fazer uso de um ou outro recurso para cumprir aquele propósito daquela encarnação específica. Na encarnação anterior a essa, né, que ele veio, inclusive, como essa pessoa influente, muito conhecida, inclusive, ele mesmo menciona isso e as pessoas da sociedade mencionam isso. Tem ele no Wikipédia, né? Eu fui procurar. Só olha, tem ele no Wikipédia. Então é uma pessoa conhecida, né? Todo mundo relata sobre ele, o espírito que existiu e que teve aquela experiência de fato ali. Depois fica até, por curiosidade, quem quiser ver de fato a história humana, da encarnação humana dele. E aí ele coloca, né, ele diz, olha, aquilo que eu não consegui fazer na penúltima e viver na penúltima encarnação e que eu tinha como propósito tão forte em mim, nessa última eu consegui desenvolver o intelecto, estudar, pesquisar e fazer disso realmente algo que ele pudesse deixar para os outros. E isso é tão forte nele que quando ele desencarna, inclusive ele diz que uma das contribuições dele é para a instrução. A gente tem aqui um dizer, né, que é espírito, que é muito forte na nossa doutrina, que é o espíritas amai-vos e espíritas instruí-vos. Né? O amai-vos e o instruí-vos, um não está depois do outro, não. Eles se equiparam, porque a gente precisa de fato conhecer. Né? A gente tem também, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar a gente dessas amarras materiais que a gente vive aqui. Então, cada vez que a gente vai, eu costumo dizer assim, cada vez que o espírito mergulha na matéria, ele aprende. Essa frase nem é minha, eu li em algum lugar e peguei e agora não sei mais de onde é a fonte, mas ela é muito boa. Né? Depois eu procuro saber de quem é direitinho. Mas é isso. Todas as vezes que o espírito mergulha na matéria, encarna, vive as suas experiências, né? Ele aprende. Invariavelmente ele aprende. Pela dor, pelo sofrimento, pela razão, pelas experiências, pela obrigação, vai no tranco, mas ele aprende. O espírito aprende. Ou seja, aquele fiozinho que ele tinha lá de ignorância, aquele cordãozinho da ignorância, ele vai se desfazendo e vai desprendendo aquele espírito de uma necessidade material, ou de estar preso à matéria, a essas vivências para crescer. E crescer não no sentido de, né, físico, mas crescer moralmente, né? Crescer em caridade, crescer nas experiências que de fato ele se propôs, né? Chegar perto de Deus. Basicamente é só isso. Chegar perto de Deus de fato. E aí, em algumas das perguntas que colocam, né, quando eles colocam, eles começam primeiro interrogando esse espírito e perguntando o propósito da comunicação, se ele concorda que as informações que ele coloca ali, que elas sejam compartilhadas com outras pessoas, o que é mais importante naquele momento, se é o crescimento, o aprimoramento, a vivência daquele espírito lá, né, desencarnado, já liberto da matéria, ou a instrução. E ele coloca muito claramente a instrução, a vossa instrução. Então ele se coloca ao dispor o tempo inteiro.
esse espírito se coloca ao dispor o tempo inteiro, como aparentemente ele se colocou em vida, porque era um cidadão muito respeitado, inclusive, socialmente muito bem respeitado e muito bem colocado em uma posição onde pudesse reverberar essa inteligência e esse trabalho pudesse reverberar, repercutir. Então, feitas essas considerações, né, dos espíritos, aí eles perguntam também assim, além de você, quem mais aqui está? Que outros espíritos estão? E aí ele menciona 2 espíritos que trabalhavam na casa, mais próximos. Ele disse, olha, mais próximos nós temos Erasto e um outro, que eu não vou me lembrar o nome agora, mais próximos aqui. Mas nós temos também aqui, pairando sobre o ambiente, sobre esse espaço, o espírito de verdade. Ninguém, né? Ó, estava lá pessoalmente o espírito de verdade, imagina, né? Então estava ele lá pairando como se fosse abençoando e conduzindo realmente aquele trabalho. E ele diz também que mais ao fim uma infinidade, diversos outros espíritos que estavam ali influindo para o bem, contribuindo para o bem. Espíritos que estavam exercendo uma influência através das suas próprias faculdades, ou seja, daquilo que eles levaram, né, do que eles tinham realmente da sua própria experiência, contribuindo para intuir o bem, trabalhando no bem naquele momento. É como eu sempre digo, às vezes o pessoal diz assim, na casa espírita aí vai bem pouquinha gente. A gente é que pensa que tem bem pouquinha gente, né? Tem bem pouquinha gente, ou está acontecendo algumas coisas ali. Não só está acontecendo isso que a gente está vendo aqui. Existem células, diversas células aqui, de tratamentos, de acolhimento, né? Nós estamos sendo usados, e não é só quem fala, não é só quem está aqui conduzindo os trabalhos, fazendo a prece ou as vibrações aqui encarnados, não. Nós estamos muito bem acompanhados, graças a Deus, porque o intuito é bom, né? O que a gente está fazendo aqui é bom, e existe uma infinidade de espíritos aqui a serviço. E acolhendo outros diversos espíritos que em algum momento também vão se colocar a serviço. Eu creio nisso, né? E essa acolhida, ela se dá a partir da nossa partilha aqui, dessa energia, desses fluidos. Há pouco eu adquiri um livro, inclusive aqui na biblioteca, que eu vim dar uma palestra aqui há um tempo atrás, alguns meses atrás, acho que foi mais de ano. Aí eu tinha uma palestra para proferir em outra casa espírita, que era sobre a função do pensamento dentro da doutrina espírita, como o pensamento nos liga uns aos outros. E aí o poder da prece, das vibrações e tal. Eu estou estudando isso. Vi um livro aqui, aí eu disse, esse livro era bom para eu levar. Terminou a palestra, saí e não levei. Aí vim de outra vez, o livro estava lá, continuava lá, aqui, né? Continuava lá. E hoje eu vi, eu disse, eu vou levar. Ele é para ser meu. Esse daqui é para ser meu, que é de Sueli Caldas-Schubert. Muito bom, inclusive. Assim, o texto que eu já dei uma folheada nele antes, ele é muito bom. E aí eu levei, porque alguma coisa quer me dizer, que ele estava esperando por mim, né? Então, isso para dizer que não só somos nós aqui, nem aquele espírito naquele momento, mas existe uma infinidade de perspectivas e situações acontecendo aqui o tempo todo. Jobar, esse cidadão, ele fala isso, né? Tirando depois essa parte introdutória, onde ele diz, né, como é que você seria apresentado aqui? Você se lembra da penúltima encarnação que você teve? O que foi que aconteceu exatamente quando você desencarnou? Quais foram as suas experiências? Porque ele pediu para ser evocado o mais rápido possível, para que ele pudesse contar com uma riqueza de detalhes de quem estava praticamente vivendo online, vamos dizer assim, entre aspas, aquela circunstância. Talvez para ele não esquecer os detalhes e para fins de instrução. Então, uma das primeiras perguntas lá que tem, na primeira resposta, na segunda resposta lá que ele diz, ele fala claramente isso. Ele diz, olha, existem diversos outros espíritos aqui, inclusive eu estou e continuarei aqui. Inclusive ele fala até que no local onde ele costumava sempre sentar, no espaço lá na mesa, enfim, no espaço, no canto físico mesmo, onde ele costumava ficar sempre, né? Ele disse, se vocês pudessem me ver, me veriam e me verão frequentemente nesse espaço, ou me intuirão, me sentirão nesse espaço, porque eu estarei entre vocês muito tempo. Então, primeiro, aí existe um grifo, né? Existe um destaque nisso, né? Numa das notas lá no livro, né? Na passagem do livro Céu e Inferno. E aí eles colocam assim, olha, chama a atenção da gente esse trecho, porque, como eu falei, né? Às vezes a gente não se dá conta de como estamos acompanhados. A questão é que as companhias, elas sempre são linkadas, elas sempre estão muito relacionadas ao nosso perfil energético.
Sempre, invariavelmente. Significa que a boa companhia, a boa intuição, né, o nosso mentor espiritual, o anjo, a pessoa que me orienta, o meu guia espiritual, dê o nome que quiser, né? Esse espírito, um espírito afim, que me acompanha, que é responsável pelo meu norte, que às vezes eu nem conheço, nem conheci nessa existência, mas que ele está ligado a mim porque assumiu essa missão. Ele está sempre disponível. A questão é que eu, às vezes, escolho, de forma deliberada ou não me comunicar com ele. Ou não escutar o que ele me comunica o tempo inteiro. Por ele, eu estaria sempre reta no meu caminho do bem, prosseguindo para cumprir a minha experiência e para quando eu desencarnar eu ter o êxito que esse cidadão, por exemplo, teve. Ou que, pelo menos parcialmente, né? Um êxito parcial, se eu for relacionar com ele, né? Eu acho que ele era melhor do que eu muito. Mas, se eu não quero escutar o conselho daquele espírito, as vibrações dele, o que ele coloca realmente na minha mente, né, o que ele me intui, e às vezes, em alguns casos, para quem tem mediunidade, até o que ele me diz, ou o que ele vem me dizer pessoalmente, né? A gente acha que o espírito, ele vai, o nosso mentor, nosso anjo, Deus ou Jesus, um santo, seja lá como for que a gente dê o nome, ele vai chegar na nossa frente, nos pegar pela mão e dizer, não, vamos para quê? É assim que é para ser. Se o Espírito fosse fazer isso com a gente concorda que a gente não precisaria de fé. Não precisaria de fé. Se eu já estou vendo, se eu já estou passando pela experiência, e também não precisaria que eu esquecesse as experiências pelas quais eu passei, muitas delas, inclusive, bem trevosas, bem tenebrosas, em outras circunstâncias, e que colocariam o meu próprio espírito em aflição, porque foram erros e falhas que eu cometi. Ninguém cometeu por mim. Eu tenho a mesma origem de todos, inclusive deste cidadão, inclusive de Jesus, nosso Cristo. E eu tenho também o mesmo destino, né? Nesse meio é que né, a gente se perde um pouquinho no processo, né? Mas eu vou chegar invariavelmente onde eles estão, onde Jesus está, né? Vai demorar. Eu acho que no meu caso demora um pouquinho. Mas aqui não, aqui em Caruaru não, porque os espíritos daqui são bem mais avançados, os daqui não demoram não, né? Só no meu caso é que vai demorar. Então eu vim aqui aprender com vocês muito. E aí vai acontecer isso. Quando ele começa sendo entrevistado, vamos chamar assim, né, interrogado, para as questões mais profundas, né, sobre a vivência dele quando aconteceu a transição entre planos para ele, aí quando a gente começa a realmente solidificar o que a gente já vem aprendendo e ressignificar também o que a gente tinha como certeza absoluta. Por exemplo, pergunta para ele qual foi a primeira experiência que ele teve, o que foi que aconteceu com ele logo quando ele desencarnou, e ele conta. Ele diz, olha, eu tive uma espécie de sobressalto, né? E imediatamente eu vi tudo da minha existência anterior, do meu nascimento, da minha concepção e nascimento, até o momento do desencarne, num momento muito rápido. Várias pessoas de várias religiões diferentes, gente até que não crê nem em nada, né? E passou a crer depois disso, quando tem aquelas experiências, por exemplo, de quase morte, nas EQMs, que o pessoal chama, relatam isso. Várias experiências de pessoas relatam que estavam muito próximas de morrer e tiveram experiência assim, de visualizar de uma forma muito rápida tudo o que aconteceu com ele, né? Com aquele espírito consigo. No caso dele, ele faleceu de fato, ele desencarnou de fato, faleceu, ele desencarnou de fato. E ele diz que não o surpreendeu muito quando ele se deu conta de que aquele corpo dele ficou inerte, ficou lá para trás, e ele sentiu, ele até usa o termo assim, como fosse uma embriaguez. Ele se sentiu tão leve quando ele se separou de fato daquele corpo, que era como se fosse um peso. Então ele disse que teve até uma espécie de libertação, de liberdade, quando ele se deu conta que aquele corpo inerte ficou ali e que ele experienciou, ele vislumbrou, ele teve um vislumbre de que as coisas que ele estudou durante o tempo que ele estava encarnado, de fato se concretizaram. E aí perguntaram para ele, então é daquela forma? E ele disse, sim, é daquela forma. Só que ele diz assim, então eu fiquei ansiando por ver, eu acho que no entendimento dele, talvez o paraíso, alguma coisa assim, né? Ele diz, não foi bem assim, porque eu me dei conta de que, apesar de eu ter chegado a um bom termo, né, quando ele desencarnou, ele teve uma experiência exitosa, ele não teve aquele sofrimento, ele não ficou preso ao corpo, né, a ilusão, na verdade, do corpo, como os espíritos às vezes ficam durante muitos anos e até séculos. Ele não teve isso, ele conseguiu se dar conta de que desencarnou e se liberou ali. Mas ele também não foi abençoado, né, com uma condição superior de ir para um plano muito mágico, muito maravilhoso, né,
como fosse o paraíso, como a gente idealiza aqui. Ele diz que, na verdade, o que ele viu e o que aconteceu com ele não consegue nem classificar, porque provavelmente o nosso entendimento não acompanharia. Presos que estamos à matéria, nosso entendimento não acompanharia, não teria condição da gente entender o que é que ele teria a descrever. Mas diz que a experiência foi boa, só que não foi nada de sobrenatural, porque, na verdade, o sobrenatural, se a gente pensar direitinho, nem existe, né? Tudo é uma lei natural, não existe nada inexplicável. Existe o que nossa ciência, nosso entendimento, nossa filosofia, né? Nossa religião, que são os tripés da doutrina espírita, por exemplo, e de outras vivências religiosas, elas não acompanham, nosso entendimento não acompanha. Por exemplo, existem as ondas aqui agora, as ondas de luz, as ondas de infravermelho, enfim, eu não entendo muito bem disso, né? Mas existem isso, o Wi-Fi está aqui, e existe uma energia, né, entre nós aqui o tempo inteiro, nos conectando, né? Só que eu não vejo. Significa que não existe porque eu não vejo? Não, já foram cientificamente comprovadas, inclusive, que essas ondas existem. Só que eu não consigo acessá-las com os meus sentidos hoje. À medida que eu desencarno, eu vou deixando a matéria para trás, eu vou dando o que a gente chama do salto quântico. O salto quântico é quando uma molécula, quando um átomo, né, ele perde matéria e ele ganha energia. Ele vai se distanciando do núcleo, cada vez mais, como está acontecendo, inclusive, com o universo. O universo está dando um salto quântico o tempo inteiro, ele não para de crescer, segundo a nossa ciência. Cada vez que isso acontece, eu vou abrindo uma nova gama de possibilidades e de formas de enxergar de outros sentidos que antes eu não tinha. Antes eu não tinha. Então eu era cega, ou tinha o que a gente chamava, né, o véu de Ísis, né? Aquele véu é rasgado e eu passo a ver outras circunstâncias. Isso acontece, segundo o relato dele, com as próprias encarnações também que ele tem. Por exemplo, lá eles perguntam, como eu já mencionei para vocês, da encarnação anterior a essa, né, quando ele deu a comunicação lá, que o pessoal conhecia ele. E ele fala de uma, mas ele diz assim, a partir do momento que eu fui ganhando a possibilidade de entender o que estava acontecendo comigo, eu fui também descortinando outras experiências que eu já tive mais para trás. Por quê? Porque Deus, na sua misericórdia, entendeu, né, que ele já tinha capacidade de passar por aquilo ali, sem, por exemplo, enlouquecer ou se atormentar, ou dar um passo para trás, né? Ele tinha condição de assumir que as vivências erradas, às vezes, que ele fez, são frutos do livre-arbítrio dele, mas que está tudo bem, passou, foi, é daqui para frente, para não se consumir em culpa infinitamente. Eu ia dizer eternamente, mas não é eternamente só Deus, né? Que é quem não tem começo nem fim. Infinitamente é a gente, que foi criada a partir de um momento e não tem fim, né? Se é nos dado, aí leva a gente a algumas reflexões, se é nos dado vislumbrar, enxergar, entender, inclusive aqui, nessa encarnação que a gente tem, tudo que eu fui para trás, tudo que eu vivi para trás, o mal que eu causei, o mal que me causaram também, né? Porque são experiências humanas que a gente teve, né? Em outros tempos aí. E nesses também, né? Se é me dado ver tudo isso, talvez eu, na minha condição ainda frágil, ignorante, material, em um mundo de provas e expiações, não poderia ser diferente, eu não tivesse estrutura para juntar aquilo ali, entender, colocar em perspectiva, entender que aquilo faz parte de um processo e que mesmo assim eu estou evoluindo. É por isso, e ele diz isso muito claramente, que não é dado a ele descortinar tudo que ele viveu, desde o início, de quando ele foi criado como espírito. A partir do momento que você vai cumprindo essas etapas, essa evolução, esse processo, como eu coloquei, é que cada vez que ele se afasta mais um pouquinho, ele vai ganhando, né, uma nova abrangência lá de visão, e ele vai vendo também as experiências anteriores e mais anteriores, e assim vai, né? É por isso que a gente fica, e o que será que eu fui? E esse menino meu que nasceu, esse filho, será que ele é a reencarnação de fulano, de não sei o quê? Chico Xavier encarnou, desencarnou e veio, Jesus Cristo volta e não... Para que a gente quer saber isso? Se a gente soubesse, a gente não teria condição de lidar com isso. A verdade é essa. Esse é o fato. E nem seria útil. Se fosse útil, nós saberíamos. Simples assim. Simples assim. Se fosse útil, nós saberíamos. É fruto da misericórdia de Deus, que é eterna, infinita, como Ele, e que é diretamente proporcional ao nosso merecimento. E quanto mais nós falhamos, de mais misericórdia nós precisamos, né?
Quanto mais primitivos estamos, mais de misericórdia precisamos, porque estamos no processo ainda engatinhando ali. Esse esquecimento é fruto dessa misericórdia de Deus. O fato de ele próprio, que era um espírito, de certa forma, avançado, né? Não conseguir dizer tudo. Ele não conseguiu, inclusive, ele diz lá claramente, dizer para a gente aqui, encarnados, o que é que ele estava vivendo, descrever. Porque nós não... E era uma coisa boa, né? Porque nós não teríamos condição de assimilar. Imagina as intempéries, os processos que foram mais difíceis que esse espírito viveu e que nós vivemos. Todos nós vivemos e viveremos ainda, porque ainda tem um caminhozinho, né? Pra gente, ainda tem um bom caminho para a gente sair aqui. A gente está caminhando, como a gente sabe, está no meio de uma transição aí, talvez já tenha até um tempo, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Como eu falei bem no comecinho aqui, a gente humanamente tem necessidade de categorizar as coisas. E a gente categoriza isso para a gente entender onde é que a gente está desse passo aqui de evolução, onde é que eu estou exatamente. Eu já avancei, eu já progredi, como é? Eu saí do canto, eu estou saindo, eu estou voltando, o que é que está acontecendo comigo? A gente sente essa necessidade de categorizar, de classificar as coisas. E é isso que acontece. No mundo de provas e expiações, existe o bem e o mal. Tudo a gente escolhe. O que a gente faz, tudo a gente escolhe. Porque independente de ser um mundo primitivo ou um mundo mais avançado, todos nós recebemos, como eu disse lá no começo, junto com a autoconsciência numa mão que Deus me deu, aí ele diz assim, ó, vai ter um presente para tu do outro lado aqui também. Livre-arbítrio, vice, a responsabilidade é tua. É simples assim. Tudo, 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 tudo. Em alguns casos, eu não vou conseguir fazer uso dessa minha consciência ou de todos os recursos nesta situação, nesse contexto. Porque aquele recurso, por uma razão que eu, no momento, ainda desconheço, não foi me dado à mão naquele instante. Mas vai fazer sentido mais à frente. Tudo que eu preciso está aqui, como ele também tinha. Ele passou por uma experiência, ele é considerado um espírito feliz, como eu disse na nossa categorização bem primária, né, da doutrina. Mas ele passou, ele mesmo diz, numa experiência bem recente, inclusive, anterior a esta última que ele teve, ele passou por um momento de bastante frustrações. Tanto é que ele diz assim, como Jobar, como esse último que vocês conheceram, eu consegui, de repente, realizar, alimentar os sonhos de conhecimento, né, daquela outra pessoa, daquele operário, daquele mecânico de uma encarnação anterior. E é tipo um dia, né? Um dia atrás. Imagina se ele considerasse tudo que ele já passou de lá para cá. Né? Nem ele sabia. Ele colocou lá que, à medida que ele foi progredindo em conhecimento, é que ele foi ganhando nessa visão, ampliando essa visão e as experiências, e quem que está linkado com quem, por que essa pessoa, por que essa experiência, por que isso aqui, porque eu tento, volta a mesma experiência para mim, mesma coisa eu tenho que viver, o mesmo problema eu tenho que passar. Tem que passar porque você não aprendeu com ele, é simples assim. E a reparação tem que ser feita aqui, né? Não basta somente a gente se arrepender. A gente fala, né? Às vezes a gente até como lugar comum, se arrependimento matasse, não é? Porque tem coisa que não volta. O recurso mais precioso que a gente tem é tempo. Porque ele é a única coisa que a gente não consegue armazenar, é voltando para refazer. Não tem como. Não tem como. Qualquer outra coisa que não precisa de tempo, a gente consegue dar um jeito, resolver daqui para ali. Mas o tempo que passou, não. Ainda bem que a gente tem muito tempo pela frente. Tem somente a eternidade, né, pela frente. E ele tinha muita consciência disso. E quando ele fala para a instrução daqueles espíritos que ficam, ele fala muito claramente isso. Se eu vou estar com vocês nem vão perceber, mas eu vou estar com vocês durante muito tempo, inclusive realizando esse trabalho dentro desta casa, né, dentro do serviço até que eu me propus que eu fazia, sendo que eu vou estar com uma outra visão, uma visão mais ampliada, uma visão de quem testemunhou e realmente ratificou, ou seja, reconheceu, confirmou que aquilo que a gente estuda é aquilo ali mesmo. Mas nem tudo são flores, porque as coisas que a gente estuda, né, quando o espírito cai em si, ele se dá conta de algumas situações que aconteceram que também não eram do jeito que você pensava que era. Por quê? Como eu disse no começo, não tem nada sobrenatural. As leis são leis naturais, né, perfeitas, porque são leis de Deus. Só que nós, dentro da nossa significação, do nosso entendimento, é que às vezes erramos na interpretação dessas leis. A lei não muda. A lei não muda. A lei física, a lei natural, a lei biológica, a lei de causa e efeito, não muda. Nada disso muda. É uma lei perfeita, porque vem de Deus, foi feita por Deus. Deus não vai estar mudando de ideia, porque ele não precisa disso, porque ele não erra.
né? Então, essa lei não muda. Nossa interpretação dessa lei muda. Então, em vista disso, e até de uma forma, de uma lição de humildade desse espírito, ele coloca também o seguinte, foi feita uma pergunta a ele, olha, você acreditava, quando estava encarnado aqui conosco, que a Terra, por exemplo, ela foi fruto de um choque de 4 planetas distintos. Você continua acreditando nisso? Aí ele diz, não, estava enganado, eu errei. Não acredito mais nisso. A Terra realmente ela tinha como elementos orgânicos, né? O fogo e o ar, eu acho. Ele diz lá o que era e só. E mais nada. E ela nasceu realmente com o seu propósito, ela como se auto-nasceu, digamos assim, não foi de um choque, que Deus não ia precisar, ele diz até isso, de um choque violento, de um cataclisma, para poder gerar aquilo lá. Em outra pergunta a seguir, e aí veja só, quando um espírito de uma envergadura moral considerável desencarna e diz assim, não, ó, eu reconheço que eu errei. Reconheço que eu errei. Ok. Poderia não dizer nada, né? Mas aí não seria um espírito de envergadura moral, não estaria merecendo a felicidade que ele estava vivendo naquele momento. Porque não existe como enganar, não existe subterfúgio, é merecimento. Quando a gente desencarna, toda essa nossa a demagogia, às vezes uma hipocrisia da vida em sociedade, o faz de conta, o não é assim, mas tem um jeitinho, não é bem assim. Tudo isso se descortina e eu sou o que eu sou realmente, sem nada disso. Sem subterfúgio, sem desculpa esfarrapada, sem, olha, mas veja bem, mas olha, mas vamos, não tem. Então, ele diz isso, ele reconhece, né? Ele fala, ele pontuou muito claramente que ele se enganou. Outra coisa que perguntam também para ele, que ele dá também a mesma lição, é o seguinte: dizem assim para eles: olha, você acreditava também quando estava encarnado, e você dizia isso, estudou, chegou a essa conclusão aqui, que quando o espírito desencarna, ele entra numa espécie de torpor, de catalepsia, durante muito tempo, ilimitada, né? Sem limite. Dorme, né? E fica lá, dormindo. Talvez isso motivado pelo entendimento de algumas reflexões até na Bíblia que tem, né? Que quando a gente desencarna, a gente vai dormir até Jesus voltar. Não tem uma história assim, né? Não é colocado algumas interpretações dessa forma, né? E aí ele coloca também, ele diz assim, não, também estava enganado. Isso era muito mais da minha parte, uma ilusão por um entendimento material, ou então uma ilusão filosófica, uma ilusão física, uma coisa que eu queria realmente, né, um efeito natural, uma coisa fantasmagórica, até uma coisa que eu não entendia. É muito mais isso do que de fato o que acontece. Não existe isso. Você até pode entrar em catalepsia, claro, ele diz isso, né? Mas nunca vai ser um sono ilimitado. Porque, em primeiro lugar, isso agride uma lei natural. Não, se eu preciso viver como espírito as minhas experiências, se eu estiver dormindo, como é que eu vou vivê-las? Se eu não estiver no... Isso se cita, inclusive, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós aprendemos com um choque social mesmo nosso, uns com os outros aqui. Com as discordâncias, com as divergências, né? Com as relações de afeto, às vezes de desafeto, com as nossas, eu ia dizer assim, com os nossos desafios não, com as nossas oportunidades de perdoar, de sermos perdoados também, né? A gente aprende com um choque. Então, se eu vou virar uma pessoa que vai se isolar do mundo ou que eu vou dormir eternamente, eu vou aprender o quê de interação social? Se eu preciso dessa interação para meu progresso e se o outro precisa e conta comigo também, né? Porque a gente está numa grande cadeia, numa grande rede, não é por acaso, né? Eu encarnei aqui, mãe de Dante, mãe de Hannah, que ficou lá em Bezerros, né? Casei com meu esposo, entrei no seio, agora, inclusive de meu sogro era um palestrante espírita, um estudioso também da filosofia espírita, e eu nunca despertei para ver isso, né? Apesar que eu conversava com ele, achava muito interessante, mas nunca despertei. Mas é por acaso onde eu estou, né? Onde eu estou não é por acaso. O seio, as experiências que a gente precisa, uma pessoa com deficiência que encarna em determinado contexto, uma pessoa que tem uma liderança natural para a política, uma pessoa que tem uma vocação de trabalho para ser um professor, para uma medicina, sei lá, para o que, né? Um grande empresário que vai empregar muitas pessoas ou não, um rei, né? Um discípulo de Jesus, essas pessoas não estavam colocadas lá, como, não foi um aleatório, não foi. Não são peões que Deus começa a dispor a gente. Não, esse eu vou botar aqui. Agora muda, esse bota. Não, não é. Nós não somos dispostos num tabuleiro de xadrez assim.
Tudo tem um propósito e é muito sério esse propósito. Eu que não me dou conta deles, de cada propósito desse, de cada vivência dessa. Tudo tem um propósito. E uma das leis naturais que mais fortes, que tem uma lei de equilíbrio, né, uma lei de harmonia, que é o que rege não o nosso universo, mas todos os universos e todas as experiências que a gente vai passar. Eu fui criada simples e ignorante, bem simples e estou muito mais perto disso do que do meu processo lá, do meu destino. Muito mais perto. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E eu falava que estamos no mundo de provas e expiações em processo de transição para um mundo de regeneração. Sabe a diferença, né? Nos dois existe bem e mal. Nos dois. Mundo de provas e expiações existe o bem e o mal. Mal sempre, e bem também, escolha nossa, tá? E mundo de regeneração também, bem e mal. A diferença básica é o seguinte: no mundo que a gente está vivendo hoje, que é o de provas e expiações, o mal persiste em relação ao bem, ele predomina em relação ao bem. E no mundo de regeneração existe também as duas coisas, mas o bem já predomina. Então a nossa terra, o nosso ambiente, aqui na nossa casa, no momento aqui, a tendência desta nossa casa, né, segundo foi nos ensinado, é nos relatado, isso pode mudar ou não, a gente não sabe, a gente não tem esse entendimento, não, se ele foi inútil para a gente no momento, a gente não vai ter realmente, né? Mas a perspectiva que se coloca hoje, que a gente entende, é que a Terra está caminhando para ser um mundo de regeneração. Nesse mundo, portanto, pode ser que nós voltemos, todos nós voltemos aqui a habitar um mundo de regeneração, cada um com as suas experiências, com as suas individualidades, com o seu progresso, com o seu processo, né? Só que o resultado, alguns de nós não vamos conseguir voltar por questão de merecimento mesmo ou por questão de processo. A gente vai precisar expiar algumas coisas, alguns de nós vão precisar cumprir missões em mundos mais primitivos que a Terra, mas semelhantes à Terra de hoje. Talvez não semelhantes materialmente, semelhantes ao contexto que a gente tem hoje em função assim, em relação a ter uma predominância do mal, em relação ao bem, por exemplo. Mas nós vamos desempenhar missões particulares, pessoais nossas, propósitos nossos, né? Nesse mundo, na Terra ou onde quer que seja. Quando isso acontecer, o nosso esforço desde já tem que ser para que nós mereçamos, na Terra ou fora da Terra, viver o nosso paraíso particular. Aí o que é o nosso paraíso particular? Diferente do que se coloca em algumas doutrinas, diferente do que eu já acreditei um dia, o inferno, e esse livro coloca muito bem também o céu e o inferno, coloca muito bem não, ele coloca exatamente isso, claramente isso. Não existe o céu e o inferno como lugares. Jobá, quando desencarnou, ele disse, eu fiquei procurando, né? Sim, cadê aquilo ali que eu estava esperando, dentro da minha perspectiva? Quando eu desencarnei, eu fui para onde? Sim, cadê o maravilhoso aqui? Apesar dele não conseguir dizer o que ele viu, não era o que ele estava, de repente, esperando. Não era o céu, o paraíso, né? Como se coloca, como se descreve, absoluto. Também não existe um inferno absoluto, porque não são lugares. Assim, o espírito não tem matéria, para que ele vai precisar de ir para um lugar físico, onde ele vai sentir coisas físicas, inclusive, para sempre? Né? Não tem sentido isso. Esse livro explica muito claramente isso, inclusive fisicamente, isso. Esses nossos infernos particulares e os paraísos particulares nós já vivemos hoje, aqui. E nós levaremos eles para onde, né? Para onde a gente for. São estados de consciência. Jobá, quando desencarnou, tinha direito, em função das experiências que ele já tinha passado, digamos, a um céu, a um paraíso relativo de consciência, a uma tranquilidade de consciência tal que, independente de para que plano ele fosse, ou ter contato com quem quer que fosse, ele estava em paz, em função da consciência do dever cumprido dele, nessa experiência e em outras que ele passou também. Tem pessoas que aqui já vivem o seu paraíso particular, ainda bem, que é mérito de cada um de nós. E tem pessoas que não adianta estar com a melhor condição financeira, a melhor posição social, a melhor família do mundo, todos os recursos que por piedade e misericórdia Deus nos concede, a espiritualidade nos concede, e essas pessoas estarão vivendo seus infernos.
estarão vivendo seus infernos, em estados de consciência. Como nós estamos muito presos à matéria, o nosso conceito de paraíso e o nosso conceito de inferno é que é muito material. As coisas que eu mais tenho medo, as experiências que são mais dolorosas para mim, aquele perdão que corrói lá a minha alma, às vezes a depressão, né? As doenças físicas do corpo físico, mesmo quando isso é tudo que eu mais temo, né? O medo, às vezes um trauma de alguma circunstância que eu passei, ou principalmente a pior prisão que eu acho que tudo deriva dela, a culpa. A culpa, né? Porque ela aprisiona a gente, não é responsabilidade, não é senso de dever. É culpa. A culpa aprisiona você agora. Ela não deixa você vislumbrar que tem melhora o que você fez e você vai ficar preso o tempo inteiro naquela situação, naquela dor, naquele remorso, remoendo aquela experiência ruim. Tudo isso que eu mais tenho medo é talvez o que eu vá me encontrar, é com o que eu vou me encontrar quando eu desencarnar, se eu não fizer por onde a minha vida ser regrada hoje, conscientemente, desde já, por uma condição que me permita sair dessa circunstância de dor e quando eu me deparar com isso, porque eu vou, é o meu banquete de consequências que vai chegar na minha frente um dia, quando eu me deparar com isso, por merecimento, Deus me dá aquilo ali, ó, foi assim, você viveu isso aqui tu tem que reparar, Janaína. Mas eu também estou te dando a perspectiva de você ver que isso aqui é o teu próprio processo. Isso aqui vai passar, porque todas as tempestades, as intempéries, as dores, todas as estações passam. Eu li isso hoje, achei belíssimo. O inverno, como foi que eu li também esses dias, o inverno nunca falha em se transformar em primavera. Nunca. Todas as estações passam. Chico dizia, né? Isto também passa. Para Jobá passou aquela encarnação onde ele foi um simples operário, com sonhos que ele não conseguia realizar, por situações que eram realmente, estava dentro do escopo da reencarnação dele naquele momento. Viveu uma outra experiência exitosa, talvez, eu não sei, voltou ou não, não sei. Não sei também o tipo de experiência que ele está vivendo hoje, mas pela tranquilidade de espírito que ele já tinha naquele momento, a gente já pode dizer que ele era relativamente feliz, por isso que ele está lá classificado nesse rol de experiências, de espíritos felizes. Porque ele tinha a tranquilidade de enxergar que aquelas experiências que ele passou o levaram para um caminho de dizer assim, ó, calma, calma, é um processo, passa. É o teu inverno que vai se transformar em primavera. É o que passa, é a circunstância que vai passando também. Né? Deixa eu olhar a hora, minha gente. 5 minutos temos, não é assim? 5 minutos. Nesses 5 minutos, aí eu queria trazer para vocês a mensagem de que eu não sei, como muitos nós aqui talvez não sabemos, eu particularmente eu não sou médium, vidente, nem não tenho audiência, não escuto, né? Eu acho que eu tenho intuição muito grande, muito forte, ainda bem. E sou muito bem assistida. Todos nós somos, na verdade, muito bem assistidos, né? Mas quando a gente se coloca a serviço do bem, de forma legítima, desprendida, sabe? Não é para aparecer, não é para ter um destaque social, não é para oferir uma vantagem que eu vá ter depois aqui, porque isso aqui vai passar, é uma estação que vai passar. Quando a gente se coloca a esse serviço, na verdade, a gente acessa esse bem que já está ao nosso dispor sempre. Esse bem, essa caridade, ele vem em função de benevolência que a gente escolhe praticar. Não tem culpa, existe responsabilidade. E mais do que responsabilidade, porque a gente é muito bom, a gente é especialista em encontrar a responsabilidade do outro, no processo do outro, né? Mas a nossa é a trave do olho, né? Que Jesus falava lá, né? Ele dá lições espetaculares a respeito de hipocrisia, de você enxergar no outro e não ver em si. Uma das coisas que a gente pode fazer e fazer desde já é a caridade de conseguir enxergar o outro como espírito. É difícil, porque a gente vê assim, sabe, danado, né? A pessoa fez isso comigo, eita, se faz... Ah, mas Deus é bom, Deus é justo. Vê mesmo que a gente diz. Que besteira que a gente diz, né? Deus é justo, vai fazer com ele. O meu maior receio é quando eu desencarnar, alguém que eu fiquei chateada, que eu fiquei com raiva, que eu não perdoei alguma coisa, eu vou sentir vergonha quando eu desencarnar, porque eu vou dizer, meu Deus, a pessoa não gostava de mim, porque fui eu que fiz com ela.
porque esse véu, ele vai ser rasgado da gente e a gente vai ter um entendimento um dia. Eu desejo de verdade, de coração, que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, que eu falo para vocês também, sempre converso com eles assim, quem nos acompanha em casa, algumas pessoas disseram, inclusive, que vão acompanhar, que tem suas dores, que tem seus lutos e suas lutas em vida, material aqui ou fora dela, encontrem essa certeza e esse conforto que esse cidadão, esse espírito, que é um exemplo aqui da mensagem que a gente vem passar, encontrou. De se enxergar dentro de um processo, de perdoar, inclusive a si, principalmente a si, em relação às coisas que já tenham passado, e de enxergar que ele ainda consegue contribuir, inclusive com quem está aqui encarnado hoje, né? Para um bem, para frente. Para a gente não ficar preso na esfera que a gente tem agora de, sabe, de dor, de desespero. Às vezes a gente vê o mundo tão, né? Acredita em Deus, confia em Deus. Confia em Deus, a gente está em equilíbrio, está tudo acontecendo com a harmonia que precisa acontecer. Então é isso, eu queria agradecer a todos pela escuta caridosa, né, dessas palavras, pela intuição que eu recebi, que eu sempre recebo, e pela oportunidade de mais uma vez conversar aqui, por quem acompanhou a gente também através das redes sociais. Deixa eu ficar bonita assim, para não ficar feia, bem na hora que travar o vídeo.